E aí, meus amigos concurseiros, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, estou pronto para lecionar mais uma aula de raciocínio lógico, a nossa aula número 3 do curso, parte 1 de 3, pois hoje falaremos sobre tautologia. Nomeação em primeiro lugar, se joga na aula, galera! Tautologia. Na língua portuguesa, tautologia significa pleonasmo, redundância, repetição. Como o raciocínio lógico ele é muito aplicado, por exemplo, na lógica da programação, tautologia vai ter uma finalidade diferente da língua portuguesa. Olha o conceito. Uma proposição composta que apresenta sempre valor lógico V, independente dos valores lógicos das suas proposições simples componentes, é denominada tautologia ou proposição tautológica. Estamos quase no meio do curso, você já deve saber o que é uma proposição simples e uma composta, não é mesmo? Existem infinitas tautologias. Alguns exemplos. A fórmula P ou não P é uma tautologia? Existem duas maneiras, pessoal, de você saber se é uma tautologia ou não. Você pode fazer ela de cabeça, não é? Se for uma fórmula simples, como esta aqui, apenas uma proposição. Se for muito complexa, aí você vai ter que fazer a tabela de verdade ou tabela verdade. Forma uma frase com essa proposição, por exemplo, ser ou não ser, estar ou não estar, jogar ou não jogar. A dica que eu dou para você resolver fórmulas simples como essa é tentar achar um caso, basta um caso, uma hipótese, uma possibilidade que a molécula dê falso. Se você achar um falso, não será uma tautologia, tá? Basta um F para não ser uma tautologia. Claro que para você resolver de cabeça, você tem que ter em mente a tabela verdade de todos os conectivos. Por exemplo, o E, conectivo E, ele é o mais enjoado, né? As duas proposições simples têm que ser verdadeira para o conectivo E ser verdadeiro. Já o conectivo OU, ele não é enjoado, basta um V para a molécula ser verdadeira. O conectivo sim, então, achou a Vera Fischer é foda? Lembra do macetinho? Vera Fischer é foda. Achou a Vera Fischer será falso. Todos os outros casos, a molécula será verdadeira. E mentalizando isto, você consegue sim fazer de cabeça. Não conseguiu? Vamos aplicar a tabela de verdade. Uma proposição, então, são duas linhas. As combinações possíveis, você monta, né? VF e aqui o contrário, FV. O conectivo OU, V ou F. O conectivo OU não é enjoado, então basta um verdadeiro para a molécula ser verdadeira. Então aqui, pessoal, não teve nenhum caso F, logo isso aqui é uma tautologia. A fórmula P e Q, então P ou Q é uma tautologia? Como aqui é uma molécula mais complexa, eu recomendo que você faça utilizando a tabela verdade. Então, vamos montar a tabela verdade? 2V, 2F e aqui VF, VF. Duas proposições, então 4 linhas. 2 elevado a 2, 4. P e Q. Agora, vamos montar a tabela verdade. Você já sabe montar, né? Então, já vou colocar os valores lógicos aqui. Agora nós vamos montar a molécula em questão, né? P e Q, então P ou Q, nesses dois casos aqui. O conectivo sim, então, ele só vai ser falso quando você achar a Vera Fischer. Tem Vera Fischer aqui? V, V, FV, FV, FF. Não tem Vera Fischer. Então, todos os casos são verdadeiros. Logo, isso aqui é uma tautologia. Não tem nenhum caso em que dê falso. Se der tudo verdadeiro, é uma tautologia. Mais um exemplo. A proposição composta se P, então Q, então P, se somente se Q, é uma tautologia. Como é uma fórmula complexa, deveremos resolver utilizando a tabela verdade, já com as colunas prontas aqui. Lembrando que colocamos primeiro o que está entre parênteses e depois a fórmula toda. P, então Q, P, se somente se Q, e aqui a fórmula que devemos resolver. Resolvemos primeiro então a condicional. Tem algum caso da Vera Fischer aqui? Aqui, ó, Vera Fischer. Então, neste caso, falso. Todos os outros casos será verdadeiro. A bicondicional, valores iguais, será verdadeiro. F é V e V,
verdadeiro e aqui FF verdadeiro. Valores opostos, a molécula será falsa. Agora, pessoal, vamos resolver o que está pedindo na questão aqui. O conectivo é a condicional. A condicional era para ser o mais difícil, né? Mas com o macetinho da Vera Fischer fica muito fácil. Tem Vera Fischer aqui? VVFF. Opa, Vera Fischer. Achou um Vera Fischer, pessoal? É falso. E a proposição composta, portanto, não será uma tautologia. Por que não será uma tautologia? Porque basta a possibilidade de acharmos um F e a proposição composta, então, não será uma tautologia. Questão número 1, escrivão de polícia civil. O enunciado é uma tautologia quando não puder ser falso. Um exemplo é: tente resolver em casa aí, dá um pause e eu já volto com a resolução. E aí, carinha, o que achou da questão? Muito fácil, não é? Moleza. Já vou direto na alternativa correta. Alternativa correta, alternativa elefante. Está fazendo sol ou não está fazendo sol? É muito semelhante aqui. Vamos transformar isso aqui em uma proposição simbólica. Equivale a P ou não P. É igual o ser ou não ser, estar ou não estar, pessoal. Lembra que eu disse que o conectivo ou, a chance dele ser uma tautologia é maior do que os outros conectivos? Isto não é uma regra, mas se você está apurado lá, não tem tempo e pergunta de tautologia, procura o conectivo ou. A chance do conectivo ou ser uma tautologia é muito grande, porque ele não é enjoado. Então, neste caso aqui, a tautologia é a alternativa E, está fazendo sol ou não está fazendo sol. Vamos chamar o está fazendo sol de P e não está fazendo sol de não P. Assim formamos o ser ou não ser. Está fazendo sol ou não está fazendo sol. A alternativa E é uma tautologia. Questão número 2 da CESP 2014, técnico judiciário. A proposição: nossa, o cara vê isso aqui já imagina que vai dar trabalho e vai dar mesmo, minha gente. Olha o cargo, programação de sistemas, mas sem preguiça. Vamos montar a tabela verdade. Proposições simples são 1, 2, 3. 2 elevado a 3 igual a 8, então são 8 linhas. 8 linhas, né, pessoal? Agora vamos colocar aqui as proposições simples, P, Q e R, e agora as proposições compostas, ó, o Q e o R. Aqui você vai ter que utilizar muito a sua visão Thundercats para você colocar as proposições compostas, cada uma em sua coluna, até você ter aqui a proposição principal, que é interligada pelo conectivo se somente se. No caso, eu chamei isso aqui de A, se somente se, tudo isso aqui B. Esta aqui é a proposição em pauta, não é? Que devemos saber se é uma tautologia. Como é muito grande, eu coloquei A, se, somente se, B. Vamos lá, então. Lembra da proporção? 4, 2, 1? 4 verdadeiras, 4 falsas. 2 verdadeiras, 2 falsos, 2 verdadeiro, 2 F, 1 V, 1 F, 1 V, 1 F, 1 V, 1 F, 1 V e 1 F. Vamos resolver a conjunção agora. A conjunção é a mais chatinha. Só quando tiver valores verdadeiros, ela será verdadeira. Q e R, essas duas colunas aqui. Verdadeiro, verdadeiro. Né? Outro caso aqui, verdadeiro e verdadeiro. Nesses casos, a molécula será verdadeira. Nos outros casos, será falsa. Agora, P, então Q e R. A condicional, você lembra da Vera Fischer. Vamos utilizar a coluna do P e a coluna do Q e R, essas duas aqui. Vera Fischer, cadê? VV, VF. Opa, aqui temos uma Vera Fischer. Outra aqui, Vera Fischer é foda. Aqui novamente, aqui mais uma Vera Fischer, minha gente. Então temos 3F. Todos os outros casos, a molécula será verdadeira. Não P. Se o P é VVVF, FFFF, o não P será o contrário. FFFF, VVVV. Não P ou Q. Agora o ou, chatinho do ou. Né? Utilizando quais colunas? A coluna do não P e lá atrás o Q. V ou aqui, FF. Neste caso aqui, tá? Vamos aí pelas peculiaridades, extrair as peculiaridades, explorar as peculiaridades.
de cada conectivo. O conectivo ou, como ele é chato, ele só vai ser falso quando tiver dois falsos. Neste caso aqui, 2F. Outro caso, este aqui, F e F. Tem mais algum caso? Mais nenhum. Então, nesses dois casos, a molécula será falsa. Em todos os outros casos, ela será verdadeira. Agora, pessoal, o não P ou R. Não P e o R. Essas duas colunas. Acha aí, falso e falso. Aqui, um falso e falso. Outro falso e falso está aqui. Mais um falso e falso. E só esses dois, não é? Nesses dois casos, a molécula será falsa. Em todos os outros casos, ela será verdadeira. E agora essa grandona aqui. Vamos à grandona não P ou QI, não P. Quais colunas estamos utilizando aqui? A não P ou Q, esta daqui, e não P ou R. Essas aqui, uma do ladinho da outra aqui. Utilizou-se o conectivo E, a conjunção. Então, a conjunção, o chatinho, só quando os dois forem verdadeiros. Verdadeiro com verdadeiro aqui. Verdadeiro, 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 verdadeiro. Nesses casos, a molécula será verdadeira e nos outros casos ela será falsa. Lembrando que eu chamei isso aqui de A, isso aqui de B, tá? Então, nos outros casos, ela será falsa. Agora, pessoal, o A e o B. Esta coluna aqui, se somente se esta coluna aqui. Valores iguais será verdadeiro, com a bicondicional, valores opostos será falso. V com V, verdadeiro, né? F com F, verdadeiro, F com F, verdadeiro, F com F, verdadeiro. Vamos logo, é uma tautologia, pessoal. Vai dar tudo verdadeiro utilizando a bicondicional. É uma tautologia, então isso aqui está correto. Deu todo esse trabalhão, mas vale um pontinho. Questão número 3, prova da CESP 2013. Polícia Civil, Distrito Federal, agente de polícia. Mas como tem questão de polícia, né, minha gente? Considerando que P e Q representem proposições conhecidas e que V e F representem, respectivamente, os valores verdadeiro e falso, julgue o próximo item. A proposição P ou Q, então Q, é uma tautologia. Nós vamos resolver isso aqui de cabeça, porque o conectivo se, então, ele vai ser falso quando tudo isso aqui for verdadeiro e isto aqui for falso, quando der Vera Fischer. Se em alguma hipótese ocorrer de dar Vera Fischer, é porque esta proposição não é uma tautologia. Então vamos por exclusão. Veja só, raciocinando. Se em alguma hipótese aparecer Vera Fischer, a molécula será falsa e não será uma tautologia. Logo, podemos dar valor F para a proposição Q, pois ela é a condição necessária e suficiente. Então, uma hipótese para dar Vera Fischer é que isso aqui seja falso. E tudo isso aqui tem que dar o quê? Verdadeiro. Então, pensa comigo. Vamos dar o valor F para a proposição Q. Então, aqui você coloca F e F. Agora, pensa, e se a proposição P for verdadeira? O que vai acontecer? Se isso aqui for verdadeiro, vai dar V ou F, que dá verdadeiro, e verdadeiro com F dá o quê? Vera Fischer. Vera Fischer é falso. Vera Fischer é foda. E isso não é uma tautologia, pessoal. Não é uma tautologia porque existe a possibilidade de dar falso, então não é uma tautologia. Errado. Última questão da nossa aula da CESP 2014, Tribunal de Contas, Distrito Federal, Auditor de Controle Externo. José, Luiz e Mário são funcionários públicos nas funções de auditor, analista e técnico. Não necessariamente nessa ordem. Sabe que José não é analista, que o técnico será o primeiro dos três a se aposentar e que o analista se aposentará antes de Mário. Todo ano, os três tiram um mês de férias e no ano passado, no mesmo mês que José saiu de férias, ou Luiz ou Mário também saiu. Para facilitar o entendimento da questão, pessoal, memorize isso aqui, ó. José saiu de férias. Luiz ou Mário também saiu, só que eu não sei se Luiz ou Mário, né? Considerando-se as proposições A, José tirou férias em janeiro de 2013. B, Luiz tirou férias em janeiro de 2013. E C, Mário tirou férias em janeiro de 2013. É correto afirmar que a proposição A e não C, então B, não é uma tautologia?
isto é, dependendo de A, B ou C serem verdadeiras ou falsas, ela pode ser verdadeira ou falsa? Dá um pause aí, tente resolver que eu já volto. E aí, questão tranquila? Muito fácil, não é, pessoal? Se você montou toda a tabela verdade, você não prestou atenção no enunciado. Por quê? Ele disse que José tirou férias em janeiro de 2013. Então, esta proposição A, ela é verdadeira, pessoal. Você já sabe da sua veracidade. Já Luiz ou Mário, eu não sei, porque ele utiliza o conectivo ou, e isto dá incerteza. Eu não sei se é verdadeiro ou falso. Então, vamos montar a tabela verdade. Mas você não precisa montar toda a tabela verdade. Monta só metade, porque você já sabe que a proposição A é verdadeira. Montando então, pessoal, você já está craque em tabela verdade, achamos aqui um caso que deu Vera Fischer, o verdadeiro para o A e não C, e falso para o B, o consequente o B. Neste caso aqui, achamos um falso, logo isso aqui não é uma tautologia. Ou você pode fazer também, pessoal, de cabeça, porque A é verdadeiro, você já sabe, o exercício diz. Agora B pode ser V ou F. E a proposição C pode ser V ou F também, porque utilizou o conectivo ou. Neste caso, como que vamos resolver? A e não C, então B. Parece que a questão que resolvemos no slide anterior, não é? O A é verdadeiro. Agora, existe alguma hipótese disso aqui dar falso? Existe sim, pessoal. Se isso aqui for verdadeiro, isso aqui for falso. Nessa combinação aqui, o que ocorre? Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro e Vera Fischer novamente é falso. Vera Fischer é foda. A Vera Fischer vai aparecer muito nas nossas aulas. Na aula de argumentação, então, vamos falar novamente da Vera Fischer. A Vera Fischer ela vai cumprir a sua função aqui nas aulas de raciocínio lógico. E assim terminamos mais uma aula de raciocínio lógico. Aula que vem vamos falar de contradição e contingência. Espero você lá. Não esqueça de acessar o blog com as questões comentadas. Comente também se a questão não estiver comentada. E galera, adquira os slides do site megaaluno.com. Estude sempre. Até a próxima.